Só vou marcando a presença de vocês aqui só um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando. Só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Na semana passada a gente falou um pouco sobre como funcionam os cálculos dos impostos na folha de pagamento, como funciona a folha de pagamento. E hoje a gente vai seguir dali. E deixa eu achar, tá aqui. E eu vou continuar explicando para vocês os cálculos. A gente vai continuar nessa sequência para depois eu preciso finalizar isso para que seja possível passar os exercícios para vocês fazerem, que vai ser o trabalho, né? Não tem como eu entregar um trabalho para vocês fazerem sem que vocês entendam como funciona o cálculo. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, uma base de cálculo de 2.607,80, eu estou exemplificando de que maneira é calculado o imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte, ele varia de 7,5% até 27,5%. Ou seja, se vocês recebem um salário bruto e no salário bruto estão todas as variáveis, horas extras, periculosidade, insalubridade, comissão, todas essas verbas, elas somam-se ao salário bruto. Se vocês têm um salário bruto de até R$ 1.903,98, estão isentos do imposto de renda. Agora, o salário bruto de vocês deu R$ 1.903,99, R$ 1.904. A partir de aí, então, contribui-se com 7,5% do imposto de renda, ele retém na folha. Mas como é que eu faço esse cálculo?
eu vou pegar como exemplo que a base de cálculo de todas as verbas, todas as variáveis pagas na folha de pagamento de vocês, deu o bruto de 2.607,80. O valor calculado de 195,99 é o valor do INSS, o valor do imposto de renda. O 2.607,80, desculpa, vou fazer uma correção. 2.607,80 é a base de cálculo. A base de cálculo é o quê? É o valor do salário bruto menos o INSS que ficou retido já lá daquele cálculo que eu mostrei para vocês na semana passada que faz, aplicado sobre esses 2.607,80. Deixa eu só ver, eu não abri a minha outra planilha aqui para ver as alíquotas do imposto de renda, que de cabeça eu já não lembro mais. Tabela do imposto de renda. Contribui com 15%. Então, aqui, nesse exemplo, 2.607,80, eu vou aplicar 15%. Vai dar o valor de 195,99. Mas o imposto de renda tem ainda uma tabela de dedução. Nessa tabela de dedução, parcela dedutível, 142,80. E o 195 menos 142,80, eu vou ter um imposto de renda retido nessa folha de pagamento de 52,79. Certo? Deixa eu ir para frente. Aqui está a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, como eu falei para vocês, tem anos que ela não é atualizada, tá? Essa tabela está vigente desde 1º de abril de 2015, pela medida provisória 670. Não teve mais atualização. A dedução por dependente, que é R$ 189,59 por cada filho, estudante até 24 anos, não estudante até 18 anos. Esse valor, R$ 189,59, até um 903,98, então é isento, e a partir de 1.903,99 até acima de 4.400, até 9999999, um monte de 9, é 27,5%. E a parcela dedutível, digamos que vocês tenham lá um salário de 21 mil reais e tem um dependente só. Aí vai ter aquela retenção do imposto de renda lá que eu falei para vocês, que é o teto, vamos voltar lá, que é o teto, 968,39, e vai ter a dedução de 189,59. E aí, sobre o saldo dos 21 menos os 800 e menos 189, vai aplicar 27,5%. Vai pagar uma fortuna de imposto de renda para o governo, né? Aqui está a exemplificação, então, como é que a gente calcula, de que maneira a gente efetua esse cálculo. O salário é 2.860. Eu não atualizei, eu acho que esse INSS aqui. Deixa só eu olhar na minha planilha aqui, porque eu usei exemplo com esse mesmo valor. Não, o valor do INSS aqui, onde está 252, com a nova tabela fica 294. Aí a gente vai ter 2.860 menos 294, aí a gente vai ter o valor a ser calculado, vezes aí 7,5% ou 15% para se chegar no valor do imposto de renda, menos a parcela de dedução de 142. Preciso atualizar isso aqui para passar para vocês. Para, então, chegar no salário líquido. Deixa eu... ampliei a tela que eu não queria fazer. Deixa eu só ver aqui na minha planilha Excel se eu tenho esse cálculo do imposto de renda. Primeira faixa, segunda faixa, tabela, cálculo do imposto de renda.
Eu vou compartilhar com vocês. Parar a apresentação. E eu vou compartilhar uma outra janela. Tabela de cálculo. Compartilhar. Deixa eu só ver como é que ela aparece aqui. Ok. Aqui, então, pessoal, tá o salário, ó. O valor a simular de 2.800 e eu vou para a planilha para mexer, tá? 2.860. E o cara tem 0 dependentes. Aqui está a tabela do imposto de renda com o valor por dependente. A base de cálculo é 2.860. Aqui ele está com o INSS errado. É esse aqui. Sem dependentes, a base de cálculo para o imposto de renda. Base de cálculo, aqui eu vou colocar para o INSS, e aqui o INSS retido. Não tem dependente, a base de cálculo para o imposto de renda, então, 2.860 menos 294. Deixa eu só ver quem chegou aqui. A Luísa. Vou voltar para a minha planilha. 2.566. Aqui, vocês vão ver, eu vou clicar para vocês verem quais são as células que ele selecionou. Deixa eu ver se aparece para vocês quando eu clico. Não, olha que danado. Queria que ele aparecesse. Tá, aqui eu estou fazendo 2.566 vezes 7,5%. Mas por que 7,5%? Porque 2.566 fica entre 1.903 e 2.826. Aí eu aplico 7,5%, que eu vou ter o valor de 192,45. Para uma alíquota de 7,5%, eu tenho uma parcela dedutível de 142,80. Nessa parcela, 192 menos 142, o imposto de renda retido na fonte vai ser 49,65. Ah, e como é que fica o líquido dessa folha? Fica os 2.860 menos o INSS menos o imposto de renda. Vai receber líquido 2.516,35. Aqui embaixo, eu coloquei um outro exemplo onde o cara tem um dependente. Aí, o salário dele, aqui tá errado de novo, ó. Vamos aqui. O salário dele é 2.860, ele teve uma retenção de 294 de INSS, ele tem um dependente, ou seja, ele tem um filho só, eu vou ficar com 2.376,41 para a base de cálculo do imposto de renda. Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular os 2.376 vezes, de novo, ele fica em 7,5%, o valor calculado é 178. Como eu tive 7,5% retido, eu vou fazer menos esse 142, e aqui vai ser este menos o de 42, ele não vai me deixar marcar a célula. E o líquido, como é que fica? Este menos o INSS menos o imposto de renda, 2.530,57. Por causa do dependente, do filho dele, que é dependente no imposto de renda, ele paga menos imposto de renda, ganha mais no líquido, e aqui o cara não tem dependente, ele paga mais imposto de renda e ganha menos no líquido. Deu para entender, pessoal? Vocês querem que eu faça mais um exemplo? Para mim tá tranquilo. Eu vou colocar essa planilha para vocês, tá? Eu vou depois enviar ela no grupo, se vocês quiserem, eu coloco ela lá na plataforma digital também, porque eu fiz ela toda com fórmulas. Aí é só ir substituindo. Deixa eu
parar essa apresentação aqui e voltar para o outro slide. Eu preciso descobrir uma maneira de compartilhar mais de uma janela. Aqui o dependente legal, que eu já expliquei para vocês. Aqui ele explica passo a passo de como se calcula. Esse valor de INSS 252 aqui está errado. Eu vou atualizar e vou colocar o material atualizado lá para vocês, tá? O quarto passo para calcular o imposto de renda. O quinto, como é que a gente vai enquadrar, que fica na faixa 2, que é de 7%. Ele explica passo a passo. O sexto, como é que multiplica. Para fazer o exercício aqui tem passo a passo de como funciona, como é que fica a folha de pagamento. Eu coloquei daí aqui um exemplo de um recibo de pagamento para vocês. A empresa exemplo da folha do Ademir, que é motorista, que tem o salário de 2.860. Vocês podem ver que ele não tem nenhuma outra variável, não tem hora extra, não tem insalubridade, não tem periculosidade, ele só tem o INSS e o imposto de renda. E aqui o líquido dele, então. Como é que, afinal de contas, então, a gente calcula o FGTS? A gente viu agora o INSS, já vimos também como é o cálculo do imposto de renda. Agora o INSS, como é que é? Faz a folha de pagamento, né? Fecha lá o ponto, verifica quantas horas extras o cidadão teve no mês, envia para o departamento pessoal ou para o escritório de contabilidade, faz todos os lançamentos na folha, efetua o cálculo da folha. A folha vai gerar uma base de cálculo para INSS, para imposto de renda, que a gente já sabe que é o INSS, que é o bruto menos o INSS, e para o FGTS. Aí, essa base de cálculo do FGTS, normalmente, ela é a mesma base de cálculo do INSS. Aí, sobre esta, vai incidir 8%. Então, nesse caso aqui, desse sujeito, olha eu clicando aqui, não é aqui, é aqui. Desse sujeito aqui, aqui embaixo tá a base de cálculo tá errada, 1.800. Não, a base de cálculo dele é 2.569,23. Sobre 2.569,23, que é os 2.860, na verdade, a base de cálculo do FGTS, porque ele não tem desconto de faltas. Quando o funcionário tem desconto de faltas, precisa descontar as faltas para fazer a base de cálculo do FGTS. Então, a base de cálculo do FGTS é 2.860 vezes 8%, certo? Percentual de 8% que é recolhido somente sobre o salário recebido pelo empregado. Nesse caso aqui não é sobre o líquido, tá, pessoal? É sobre o bruto menos as faltas quando ele tiver. Como é que a gente calcula um atraso, então? A gente pega o valor do salário para calcular os atrasos, o valor do salário, divide por 220, aí tu vai ter o valor da hora. O valor da hora desse funcionário é R$13. Ele chegou atrasado 2 horas no trabalho. Então, eu vou fazer os 13 vezes 2, que são 2 horas, e vou descontar R$26 de atraso dele. Ficou claro para vocês, pessoal, como é que calcula os atrasos? Atraso, saída de expediente, saída antecipada, quando não justificado com atestado médico, desconta, tá? Aí, pode falar. Mas isso é só quando a empresa paga a hora extra, banco de horas não conta, né? Não, só quando a empresa paga a hora extra, banco de horas não conta, porque quando a empresa tem banco de horas, ela faz compensação.
né? Ela compensa os atrasos, as saídas, as folgas, as faltas, quando não tem atestado, tudo do banco de horas, porque atestado não pode compensar de banco de horas, tá, pessoal? Isso é ilegal. Sim. Certo? Deixa eu passar. Ó, o cara levando uma bronca porque chegou atrasado. Quando a pessoa falta um dia todo, vocês já ouviram aquela expressão, ah, faltou um dia na semana, perdeu o domingo? Já ouviram? Tá. Para calcular a falta de um dia do funcionário, a gente vai fazer assim. A gente vai pegar o valor do salário do funcionário, vai dividir por 30, e aí nós vamos ter o valor. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Minha calculadora no celular. Vamos lá nos 2.860. Eu vou dividir por 30, eu vou ter o valor do dia dele como 95,33. Ele faltou um dia inteirinho, não trouxe atestado, não justificou, não tem certidão de óbito, que tem gente que mata a avó 30 vezes para faltar no trabalho, né? Ela morre, ressuscita, morre, ressuscita. Então, um dia, 95,33. Perdeu o domingo. Como é que eu vou calcular o perdeu o domingo? Não é os 95,33, tá, pessoal? O DSR é 7,20 horas. Aí eu vou pegar 2.860, vou dividir por 220. Opa, peraí. 220, eu vou ter R$13, que é o valor da hora dele. Vou multiplicar por 7,2, vai ser 93,60 o valor do desconto do DSR, mais aqueles R$95 lá do dia faltado. O cara vai ter um prejuízo de 188,60 na folha de pagamento dele por ter faltado um dia sem justificativa. Então, isso, além do que, algumas empresas, a empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um prêmio à assiduidade. O prêmio à assiduidade é o cartão VR. Se tiver uma falta sem justificativa, esse cartão VR, tu não vai perder ele proporcional só ao dia que o funcionário falta, perde ele integral. Então, são R$300 a menos, mais os R$188 lá daquele dia de falta, mais o DSR. Né? Então, isso é para fazer pensar que faltar por faltar porque hoje eu não estou de boa, porque hoje eu não estou a fim de trabalhar, porque ontem eu briguei com o encarregado, hoje eu não quero trabalhar, e pode causar um prejuízo grande, né? E não adianta ir no plantão, que o plantão não dá atestado, né? Ainda mais se o plantão for do SUS, ele vai dar um comprovante de comparecimento com entrada e saída, que às vezes dá o que lá 20 minutos. Vamos então ver aqui o 13º salário. Como é que a gente calcula o 13º salário? O 13º salário, ele é composto do salário do colaborador mais a média das variáveis. A média das variáveis é as horas extras, o DSR, as comissões, tudo isso entra para cálculo do 13º. Na primeira parcela, a grande maioria das empresas paga só 50% do salário. Por que paga só 50% do salário na primeira parcela? Porque na segunda parcela tem retenção de imposto. Na primeira parcela do 10º não tem INSS, não tem imposto de renda, recolhe FGTS, 8% sobre o valor pago, mas não tem imposto nenhum. Falta, pode descontar do 13º? Não pode. 13º só pode ter descontos legais. O que é um desconto legal para 13º? É o INSS,
o imposto de renda e a pensão alimentícia paga sobre o 13º somente quando a juíza determinar na sentença. Existem casos que a juíza esquece do 13º e ela manda a empresa descontar a pensão alimentícia sobre os salários do mês e as férias. E ela esquece que o cidadão ganha 13º e não manda pagar a pensão sobre o 10º. E a mãe da criança também não lembra de lembrar a advogada, para a advogada lembrar a juíza, que isso também precisa ser pago. A segunda parcela do 10º, ficou claro para vocês aqui, pessoal, a primeira parcela? Para mim, sim. Tá. Então, a segunda parcela do 10º, nessa sim vão entrar as médias, tá, pessoal? Aí é o salário, aqui eu coloquei só o salário, tá? Não coloquei médias, mas aí é o salário, mais as médias de hora extra. Como é que faz as médias de hora extra? Pega todas as horas extras que o cara fez de janeiro até 30 de novembro, divide por 12, soma todas elas e divide por 12. Aí vocês vão ter o valor da média das horas extras. A comissão da mesma forma, todas as variáveis. Ah, professora, mas ele começou a trabalhar com a gente em junho, então ele vai ter só 6 meses para a média. Vai pegar de junho até 30 de novembro, vai dividir pelo número de meses que ele trabalhou, porque ele também não vai estar ganhando 12 dozeavos de 13º, ele vai estar ganhando 6 dozeavos de 13º. Mas e as variáveis que eu pagar na folha de dezembro? Eu vou pagar a hora extra na folha de dezembro, normalmente a comissão de dezembro é mais gorda, porque tem Natal e tudo mais. Como é que faz? Quando gera a folha de dezembro no final do mês, o sistema mesmo que calcula a folha, ele pega esse valor de comissão ou de hora extra, soma ao que já foi pago de média, divide daí de novo por 12 e paga a diferença como diferença de 10º na folha de pagamento de dezembro. E daí vai receber lá em janeiro. Aí a segunda parcela é composta por o salário integral, mais as médias das variáveis, menos a primeira parcela, menos o INSS, menos o imposto de renda. Vamos considerar que esse cara aqui não paga pensão alimentícia. E aí tu vai ter o total do que é, de quanto é a segunda parcela do imposto de renda. Eu montei aqui, né, para vocês, os 2.860, menos o INSS, menos a primeira parcela, menos o imposto de renda. O imposto de renda calcula sobre o total, lembrando que na primeira parcela a gente não retém nada, nem INSS e nem imposto de renda. Aí a gente vai ter o valor da segunda parcela. No caso desse cidadão aqui foi menor, mas tem outras situações quando a pessoa tem bastante variáveis, quando não tem banco de horas, quando tem comissão e tem periculosidade. A periculosidade, a insalubridade também incide sobre o 13º. Daí a segunda parcela não fica tão magrinha assim, como nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Por esse motivo, pela tributação dos impostos, é que na segunda parcela entram as médias, inclusive inclusive periculosidade e insalubridade, e na primeira não. Pode falar, Andréia. Ali que tu estava falando das variáveis, daí conta quem ganha quebra de caixa também? Conta quebra de caixa também. Tá. Ele faz média também. Certo? Vamos adiante aqui, então. Aí aqui eu coloquei a bibliografia. Deixa eu interromper e eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vou pegar a minha tabela de Excel. Deixa eu contar. Aqui eu tenho, então, de cálculo de faltas que eu coloquei para vocês, né? De como faz.
Aqui os 860, as 2 horas, os 860 que eu divido por 220, que eu vou chegar aqui nas 2 horas, que são R$13, e as 2 horas de falta, então, R$26. Faltas não justificadas em dias, aqui o cara faltou no dia 21 de março, eu vou pegar o valor do salário, vou dividir por 30, e eu vou ter o valor de um dia. Aqui eu fiz o DSR por um dia também, mas a maioria das empresas tem optado por fazer desta forma. Eu divido por 220 e eu vou fazer este valor aqui vezes 7,20, que dá 93,60. Por que 7,20? Porque um dia de trabalho compensado o sábado, considerando que o funcionário não trabalha no sábado, ele é 8,48. Ou se o funcionário trabalha no sábado, é 7,20. Aí, considerando que o sábado é compensado, é trabalhado durante a semana, que é o meu caso, eu faço 8,48 horas para não trabalhar no sábado, quando eu faltar um dia sem justificativo, o valor do meu DSR para desconto vai ser de R$ 93,60. Aqui eu fiz um exemplo do INSS que a gente calcula quando o cara tem falta, tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Ele tem 2.860 de salário, aí eu vou ter os 2.860 menos a falta, que são R$26, eu vou ter 2.834. Esse valor aqui vai ser a minha base para o INSS. Como é que eu vou calcular o INSS? Vou fazer R$1.212, que é o salário mínimo, vezes 7,5%, que é a primeira faixa do INSS. Aí depois eu vou fazer a segunda faixa do INSS, eu acho que aqui eu montei. Eu montei ele aqui, ó. Primeira faixa do INSS, 1.212 vezes 7,5%. Aqui é os 2.427, que é a segunda faixa, menos 1.212, eu vou multiplicar por 9%. Aí eu vou para a terceira faixa, que é 2.834, como ele não passou dos 3.000, eu vou ter só 3 faixas de INSS para tributação. Vou pegar os 2.834, fazer menos 2.427, vou multiplicar por 12 e eu vou ter o INSS retido de 249, que está aqui. Aí, para mim calcular o imposto de renda, qual é a base de cálculo do imposto de renda? Eu já fiz aqui, deixa só eu ver se eu fiz certo. A base do imposto de renda, então, vai ser, vamos fazer uma fórmula aqui, vai ser os 2.860 menos a falta, menos o INSS, certo? Eu vou ter o valor de 2.584,92. 2.594,82 dentro da tabela do imposto de renda é 7,5%. E então eu vou calcular este daqui, que é a base de cálculo, vezes os 7,5% do INSS, eu vou ter 193,86, estando na segunda linha do imposto de renda, que é de 7,5%, a dedução é de 142. Então, eu vou colocar aqui 142,80, e aqui, para mim saber quanto é o INSS que eu vou pagar, eu vou fazer 193 menos 142, 51,07, que está aqui. O total de impostos, que é a soma de todos esses aqui, a falta, o INSS e o imposto de renda, é 326. Aqui eu vou fazer os 2.860, que é o bruto, menos o total de descontos, e eu vou ter 2.533,85 de líquido.
Ficou claro para vocês? Ai, que susto, agora eu achei que eu não tinha compartilhado a planilha. Quando eu voltei para a tela, apareceu só vocês, a planilha não. Pensei, nossa. É bastante coisa. Eu acho que as dúvidas vão surgir quando a gente fizer, né? É que é bastante regrinha e coisa. É bastante regrinha. Aí o que vai acontecer, Bianca? Eu vou colocar para vocês o trabalho para ser feito lá. Eu fiz isso no semestre passado. No semestre passado eu dei essa disciplina para 2 alunos que estavam se formando, faltava só essa disciplina, eles quiseram fazer e a dona Sayonara falou comigo e a gente fez. Foi tipo um intensivão que eu fiz com eles, né? Eu vou colocar o trabalho lá para vocês fazerem, ele vai valer ponto, de acordo com o que a prof. Manu me passou, ele vai valer meio ponto, mas, como vocês estão aprendendo, eu vou dar uma colher de sopa para vocês. A gente vai combinar horário. Na segunda, na terça e na quarta eu não posso, mas na quinta, na sexta, no sábado e no domingo eu posso. Então, vocês vão fazer os exercícios. Se durante a semana vocês estiverem fazendo e tiverem dúvida, vocês vão me mandar tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail, e na medida que eu tiver tempo, eu vou responder a dúvida de vocês, ou então, nesses dias que eu falei que eu vou estar disponível, eu vou respondendo as dúvidas. Prof, eu não me lembro como é que calcula tal coisa. Manda lá a pergunta, eu vou responder explicando, algumas vezes eu respondo escrito. Quando eu vejo que escrito vocês não vão entender, eu vou gravar áudio, ou se for por e-mail, eu vou colocar lá o passo por passo, mas sem colocar resultado. Só coloco o passo a passo e vocês vão calcular para encontrar o resultado. Vamos fazer assim? E aí eu vou dar essa planilha aqui para vocês, que daí vocês podem se basear por ela. E se ainda assim vocês tiverem muita dificuldade, muita dúvida, forem ver que não vão conseguir, por isso eu vou colocar o trabalho hoje já, aí se vocês vão tentando fazer. Até o final de semana, vocês olharam o trabalho, ver as questões que vocês ficaram com dúvida, e aí a gente vai sentar, de repente, na segunda que vem e fazer uns 2 ou 3 exercícios juntos. Daí a entrega é para outra semana. Eu vou dar um pouco mais de tempo para vocês, eu vou dar uns 10 dias, porque uma semana só para fazer esse exercício, para quem nunca fez, é muito pouco tempo. Porque eu criei um exercício aqui, deixa eu ver, lista de exercício, com 10 questões, tá? Deixa só eu dar uma olhada aqui no meu material. Eu ainda tenho cálculo de rescisão para passar para vocês. Exercícios de revisão. Esse aqui é o exercício que eu vou passar para vocês antes da prova. Um exercício de revisão. Lista de exercícios. E esse aqui é outro. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui nos exercícios que eu coloquei, o que é que eu coloquei, o que é que vocês já conseguem ir fazendo, ó. Tem um cálculo de imposto de renda, tem um cálculo de imposto de renda com 2 dependentes, com 1 dependente, com 3 dependentes. Tem com 4 dependentes. Funcionário possui 1 dependente para calcular o 13º que eu já ensinei vocês. Aqui também o 13º. Aqui é atraso. Nesse outro é falta. No outro, o salário está defasado aqui. Vou arrumar esse salário. Também é falta. E o último exercício é para calcular o FGTS. Vou só atualizar esses salários defasados que eu coloquei aqui nesse exercício
e eu vou passar para vocês fazerem ele como trabalho, né? Só sobre o cálculo da folha de pagamento. É cálculo de imposto de renda, cálculo de INSS, imposto de renda com dependentes, cálculo de INSS, cálculo de faltas, cálculo de atrasos e cálculo de 13º salário. Aí eu vou colocar ele ali para vocês, só quero atualizar os salários defasados que estão ali, porque o salário mínimo já não é mais 1.100, é 1.212. E aí eu envio para vocês ainda hoje à noite no WhatsApp. Daí vocês já podem começar a fazer, vocês vão começar a ter dúvidas e vão me mandando as perguntas que vocês tiverem a respeito disso, e a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês. O que vocês acham? Pode ser. Mas tem que ser usada a tua planilha? Como é que tu quer o trabalho? Não, pode ser a lápis, assim, a gente calculando a lápis nas questões. Eu vou colocar ele, eu tenho ele aqui em PDF, mas eu vou colocar ele em Word para vocês, e vocês podem calcular ele com a calculadora de vocês, não precisam usar a minha planilha. A minha planilha ela é só para tentar facilitar a vida de vocês. Se vocês sabem usar a planilha Excel, né? Se vocês não sabem usar, vocês usam a calculadora. Só olha a planilha para ter noção aqui do... Deixa eu voltar para a planilha, porque ali não dá para trocar. Para ter noção da tabela do INSS que eu coloquei na planilha, a tabela do imposto de renda, eu vou até trocar a cor aqui. Vamos ver. Cor da guia. Vamos colocar esta aqui na cor azul, e a tabela do imposto de renda eu vou colocar para os colorados não ficar triste de vermelho, tá? Então, tabela de INSS, tabela de imposto de renda. Aí vocês podem olhar qual é a tabela para vocês conseguirem fazer o cálculo do imposto certinho, em qual ele se enquadra, é a primeira, é a segunda, é a terceira, ou são as 4 faixas, ele contribui sobre o teto, ele não contribui sobre o teto, como é que faz o cálculo, eu coloquei, acho que aqui um exemplo de cálculo, ai, olha aí eu de novo clicando onde não dá, deixa eu ver, cálculo aqui. Aqui, vocês podem ver, nesta tabela que eu coloquei aqui, que ele mostra bem que nesse exemplo de 2.860, ele contribui sobre 3 faixas do INSS, de 1.212 até 2.427, até 3.641, vai até a terceira faixa, certo? E aqui embaixo, o cara tem o salário de 3.785 bruto, ele contribui sobre as 4 faixas, onde na primeira eu tributo 7,5 sobre 1.212, na segunda eu tributo 9 sobre a diferença de 2.427 menos 1.212, na terceira faixa eu vou fazer 3.641 com 0,3 menos 2.427, eu vou tributar 12% sobre 1.213, que é a diferença entre um e outro. E na quarta faixa, eu não vou fazer 7.000 menos 3.641, eu vou fazer os 3.785, que é o salário bruto do funcionário, menos o 3.641, eu vou ter uma diferença de R$ 144, que vou tributar em 14%. Nesse exemplo aqui, ele contribui sobre as 4 faixas e eu vou ter um imposto de INSS retido de 366,21. Ficou claro para vocês como é que funciona a tabela de imposto de renda de um menos o outro para tributar o percentual? Ali, para calcular o percentual, tu sempre pega a remuneração base, digamos assim, que nem ali na primeira tabela. Ele calculou nas 2 primeiras faixas em relação ao 1.212. Não, aqui na primeira faixa é 7,5% sobre 1.212. Na segunda faixa, tu vai fazer
2.427,35 menos 1.212. A diferença entre esses dois, tu vai aplicar a alíquota de 9%. Na terceira faixa, tu vai pegar 3.641. No caso aqui não, porque o salário dele é 2.860, né? Então eu vou pegar 2.860 e vou fazer menos 2.427. Aí eu vou ter uma diferença de 781 para tributar. Quando o valor do salário do funcionário é inferior ao que corresponde à terceira faixa, quer dizer, ele fica entre 2.427 e 3.641, eu vou pegar o valor do salário, que é os 2.860, e vou fazer menos o valor da faixa anterior, que é os 2.427. E dessa diferença eu vou aplicar os 12%. Deu para entender? Que é sempre a diferença entre um e outro. E quando o salário fica entre um e outro, eu vou pegar o salário menos a primeira linha. Eu acho que vocês vão entender quando vocês forem calcular. Eu estava pensando nisso também. Eu acho que quando vocês forem realmente calcular, colocar ali na ponta do lápis e fazer, que vocês vão entender. Eu vou só arrumar esse valor ali e vou mandar para vocês o exercício. E aí eu vou ficar por aqui e vocês vão tentar fazer um. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Cálculo da folha de pagamento. Não é esse aqui também. Tá, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só converter ele em Word. E vou fazer a alteração. Eu vou mandar ele ali no grupo. E vocês vão tentar fazer um exercício. E a gente vai ir se falando para eu tirar as dúvidas de vocês. Esse de exercício. Só quero atualizar o salário defasado ali do cidadão que o chefe dele esqueceu de aumentar o salário mínimo dele. Aqui tá 2.500, 4, 1.300. Você sabe me dizer quanto que tá o salário do comércio em Santa Cruz? Acho que é 1.570. Mil quanto? 1.571,50, se eu não me engano. 71,50, tá. E eu vou pegar para esse cidadão aqui o salário base do pedreiro. E para este outro aqui, eu vou pegar o salário base do motorista. Deixa eu ver. É isso aí, agora ninguém mais está com salário defasado. Ideal, gestão de pessoas. Vou colocar aqui. E vamos salvar. Eu vou colocar ele em Word mesmo, tá? Que daí vocês podem imprimir, riscar, rabiscar e daí depois vocês podem me mandar ele por e-mail. Só não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Deixa eu achar a pasta aqui. Aqui, nesses exercícios. E aqui.
Deixa eu salvar essa planilha aqui para mandar para vocês. Aqui. Vamos ver se ele vai direto no lugar certo agora. Hoje é 4/4, certo? Pronto. Enviei ali para vocês a lista de exercícios e enviei para vocês a planilha Excel, tá? E aí vocês vão tentar fazer, dá uma olhada nos 10 exercícios que tem, escolhe um que vocês queiram fazer e que vocês queiram tirar dúvida comigo, e a gente vai tentar fazer. Vocês podem me chamar ali no WhatsApp até as 9h30 hoje, e a gente vai falando isso durante a semana. Vamos fazer assim, ó. Essa lista de exercício que eu passei agora para vocês, para a gente treinar, tá? E aí eu vou criar uma outra lista de exercício, daí essa para fazer o trabalho valendo meio ponto. Eu prometo para vocês que não vou judiar de vocês, tá? Tá, então esse é só, tipo, para praticar, não é para... Para praticar. Esse a gente vai fazer para praticar, para vocês primeiro aprender e tirar dúvida comigo, tá? Daí, até o final da semana, a gente vai fazendo isso, vai tirando dúvida, e no final de semana, no sábado, eu coloco o trabalho para vocês. Eu coloco lá no portal e mando no grupo também, tá? E daí, a partir de sábado, eu dou 10 dias para vocês fazer o trabalho de aula valendo meio ponto. Que daí, assim, a gente tem... Eu sei que todo mundo tem compromisso, né, durante o dia, e vocês devem ter aula nas outras noites também. Então, na medida do possível que vocês vão tendo tempo, o horário do almoço, eu, por exemplo, uso o meu horário do almoço para estudar, para fazer meus estudos de caso do mestrado, mas não tem problema. Vocês podem perguntar, e podem perguntar agora, e amanhã à noite, quarta-feira à noite, eu estou dando aula, mas quando acaba a aula eu posso responder vocês. Eu posso, de repente, demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Se eu mandar por escrito e vocês não entenderem, vocês têm toda a liberdade de falar, não entendi. Eu vou gravar um áudio explicando. De repente, às vezes, por áudio é mais fácil, só que se eu estou no escritório, às vezes tem funcionário, entra e sai de gente, eu não consigo gravar áudio. Mas assim que der uma brecha que eu fico sozinha, eu gravo o áudio, ou eu saio e vou para outra sala e gravo o áudio explicando. Beleza? Vamos combinar assim, então? Pode ser. Vamos fazer esses exercícios para treinar, para aprender, e no sábado eu coloco o trabalho valendo nota. E aí, na semana que vem, na nossa segunda-feira que vem, eu vou ensinar vocês a calcular férias, e se der tempo, a gente vai aprender a calcular também rescisão. Só que rescisão, ela é um pouco mais complexa, porque ela tem várias modalidades. A gente tem rescisão por pedido de demissão com desconto de aviso prévio, rescisão por pedido de demissão quando não tem desconto de aviso prévio, que é quando o empregado apresenta a carta de novo emprego e a empresa precisa dispensar do cumprimento. Tem a rescisão por aviso prévio indenizado e tem a rescisão por aviso prévio trabalhado. Tem rescisão por término de contrato, tem rescisão por término de contrato antecipado por iniciativa do empregador e rescisão por término de contrato por iniciativa do empregado. E eu quero mostrar cada uma delas para vocês entenderem. Então, de repente, na semana que vem, a gente começa com a rescisão e vai para as férias depois. O que vocês acham? Porque as férias é uma modalidade só, né? É férias integral ou férias proporcional, e a rescisão não. Tem as férias coletivas também, né? As férias fracionadas, mas ela não é tão complexa quanto os cálculos de rescisão. Tá? Daí na segunda que vem a gente aprende a calcular a rescisão. Ok. Beleza? Combinado? Combinado. Então, vocês dão uma olhada lá na lista de exercício, vamos aprender a fazer, e
estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se não conseguirem hoje, tem amanhã, tem quarta, tem quinta, tem sexta, e sábado eu vou colocar o trabalho. Não significa que sábado eu não vou tirar dúvida de vocês. Eu tiro dúvida, tá, pessoal? Só que sobre esses exercícios. Depois sobre o trabalho, só se tiver alguma coisa muito cabulosa lá, mas eu já disse que eu não vou castigar vocês. Eu vou fazer um trabalho bem barbadinho. Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá bom. Boa sorte aí para fazer os exercícios e eu tô aqui para ajudar. Obrigada. Abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.